Ilia Topuria sofreu danos graves durante sua luta contra Justin Gaethje, e as preocupações com sua saúde cresceram desde então. Agora Dana White finalmente quebrou o silêncio com uma atualização preocupante. E pode ser pior do que as pessoas perceberam inicialmente. Então, o que exatamente está acontecendo com Topuria, o gramado sul da Casa Branca, 14 de junho de 2026. O maior palco da história do UFC. Justin Gaethje deteve Ilia Topuria em 4 rounds, entregando-lhe a primeira derrota de sua carreira profissional e conquistando o título indiscutível dos leves no processo. E do momento em que terminou, a história não era sobre cintos ou revanchas. Era sobre se Topuria estava bem. Dana White tirou Topuria do octógono antes mesmo da mão de Gaethje ser levantada, levando-o direto para um hospital local sem esperar pela cerimônia pós-luta. Isso não é padrão. É Dana White vendo algo com seus próprios olhos e não esperando. Na coletiva de imprensa, White não suavizou. Ilia está no hospital. Ele está machucado. Não sou médico, mas seu olho parecia que ele provavelmente tem uma órbita quebrada. Não sei que isso não é um fato. Estou apenas assumindo, disse White. E então ele deixou claro onde sua cabeça estava. Quanto ao que vem a seguir para Topuria, White disse que nem sequer está preocupado com isso agora. Meus planos para ele são ir para casa e descansar e se recuperar, levar seu tempo, disse White. Hoje à noite foi uma noite difícil para ele. Só quero garantir que ele esteja saudável e bem e nem sequer pensando em lutar novamente. Nem pensando em lutar novamente de Dana White, o homem que agenda lutas antes do sangue secar na lona. Quando ele diz algo assim, você para e presta atenção. Imagens de vídeo surgiram online do evento mostrando Topuria sendo ajudado a sair da gaiola e deixando o local após sua derrota difícil. Fotos adicionais online mostraram-o sendo transportado em um carro. O homem que havia entrado naquela arena como o lutador mais intocável do planeta agora estava sendo retirado dela em uma cadeira. Do corner, o irmão de Topuria, Alexander, pediu ao árbitro que parasse a luta, avisando que Ilia não conseguia mais ver porque ambos os olhos estavam completamente inchados. Após a parada, Topuria precisava de assistência para sair do octógono, lutando para caminhar enquanto a extensão do dano estava escrita em seu rosto. Ambos os olhos completamente fechados. Isso não é um corte acima da sobrancelha. Isso não é um nariz sangrando. Gaethje havia desferido um devastador golpe de cabeça 79 vezes durante o confronto. Ao final do terceiro round, o rosto de Topuria estava severamente alterado com seu olho esquerdo completamente inchado. No round final, antes do evento principal ser cancelado, visualizadores atentos notaram um osso protruindo sob a pele do rosto de Topuria na televisão ao vivo, na frente do presidente dos Estados Unidos. Naquela que era para ser a noite mais importante da carreira extraordinária de Ilia Topuria. Topuria falou publicamente pela primeira vez desde sua derrota, postando uma mensagem aos fãs nas redes sociais. Justin, parabéns. Você disse que deixaria sua marca no meu rosto e deixou. Ele escreveu no Instagram. Você tirou a visão do meu olho direito no primeiro round.
E ao final do segundo, do meu esquerdo também. Sem desculpas. Perdeu a visão no primeiro round e continuou lutando. Essa frase sozinha diz que tipo de homem Ilia Topuria é, mas também diz que tipo de dano ele sofreu. E torna o que Dana White disse naquela coletiva de imprensa muito mais impactante. 18 lutas, 0 derrotas, desaparecidas em uma noite e agora ele estava em uma cama de hospital, seu rosto fraturado processando tudo. Para entender o peso do que aconteceu naquele gramado sul, você precisa entender quem ora era antes de Justin Gaethje jamais colocar as mãos nele. Porque este não era apenas um lutador qualquer entrando em uma luta de título. Este era um homem que havia construído um dos recordes mais entucados da história deste esporte. Topuria compete na divisão dos leves do UFC, onde é o ex-campeão dos leves e campeão dos pesos-pena, tornando-se o primeiro lutador georgiano e espanhol a vencer um campeonato do UFC e o primeiro lutador invicto a vencer campeonatos do UFC em 2 divisões. Leia isso novamente. O primeiro lutador na história do UFC a vencer 2 títulos divisais sem nunca perder uma única luta profissional. Não apenas no UFC, em qualquer lugar, em qualquer ponto de sua carreira. Topuria nasceu em Halle, Alemanha, de pais georgianos que eram refugiados de Abcásia. Aos 7 anos, ele se mudou para a Geórgia com sua família e começou a praticar luta livre greco-romana em uma escola local. Após a Guerra Russo-Georgiana, aos 15 anos, eles se mudaram novamente, desta vez para Alacante, Espanha, 3 países antes de ele ser velho o suficiente para dirigir. Deslocamento, conflito, instabilidade. Esses foram os blocos de construção de Ilia Topuria. A Alemanha nunca foi lar. Quando tinha 7 anos, a família voltou para a Geórgia e foi lá que a luta começou nos tapetes de luta, na tradição greco-romana que percorre a identidade nacional georgiana. Quando chegaram na Espanha, ele encontrou uma academia. Ele encontrou o jiu-jitsu brasileiro e depois o MMA o encontrou. Em 2018, ele e seu irmão Alexandre se tornaram o primeiro georgiano a ganhar fitas pretas em jiu-jitsu brasileiro. Ele se profissionalizou em 2015. Ele chegou ao UFC em outubro de 2020 e simplesmente não perdeu 8 vitórias consecutivas, um mix de submissões sofisticadas e uma reputação crescente de poder, incluindo uma luta contra Jai Herbert em 2022, onde ele foi derrubado com força, saiu do chão e nocauteou Herbert. De qualquer forma, essa luta contra Herbert derrubado, quase finalizado, se levanta e coloca seu homem para baixo. Isso bem aí era o plano para tudo o que Topuria se tornou. Ele não cedeu. Ele nunca cedeu até a Casa Branca, entrando em seu desafio de título contra Alexander Volkanovski. Topuria passou a semana de luta dizendo a qualquer pessoa que quisesse ouvir que nocautearia o campeão. No segundo round, ele mudou seu bio nas redes sociais para ler campeão e invicto antes de ter vencido qualquer coisa. As pessoas chamavam isso de arrogância no UFC 298. Ele nocauteou Alexander Volkanovski no segundo round exatamente como anunciado, encerrando um reinado de título de 4 anos com uma mão direita rápida. Ele diz: ele fez. Esse é o Ilia.
Ele venceu o cinturão vago de 155 libras no UFC 3.17 em junho de 2025, nocauteando Charles Oliveira no round 1 para se tornar o primeiro campeão invicto de duas divisões na história do UFC. E então a Casa Branca chamou o maior evento que o UFC jamais havia organizado. Apresentado como favorito de mais de 6-1, Topuria era esperado que continuasse sua marcha pela divisão dos leves. Topuria já havia começado os jogos mentais, enviando um vídeo promocional no qual colocava uma rosa branca no caixão de Gatti. Gatti devolveu aludindo ao divórcio recente de Topuria. A tensão era real, as apostas eram históricas e quase ninguém achava que Gatti tinha uma chance. Não apenas Topuria perdeu seu cinturão e seu recorde invicto, mas ficou uma bagunça desfigurada após passar 20 minutos na gaiola com um dos socos mais pesados a jamais pisar dentro do octógono. Muitos duvidavam se Topuria deu a Gai o respeito adequado entrando na luta, não reconhecendo seu verdadeiro poder e tamanho. Então, como exatamente Justin Gaethje desmontou o lutador mais intocável do MMA? Porque não aconteceu de uma vez. Gatti desmontou Topuria round por round metodicamente e brutalmente. O tipo de dano que não aparece em um placar, mas aparece em uma tomografia. Topuria começou a luta como todos esperavam. Afiado, perigoso, quase finalizando Gai no segundo round com o tipo de agressão que o fez um campeão de duas divisões em primeiro lugar. A multidão estava interessada. O impulso era dele. Então virou. Aqui está o problema com Justin Gaethje que as pessoas esquecem em cada uma de suas lutas depois de uma carreira repleta de guerras de atrito. O americano de 37 anos era amplamente acreditado estar passado seu auge antes desta luta. Ele era o grande azarão. Ele era suposto ser o velho em seu caminho de saída, mas Gaethje sabia algo sobre si mesmo que os apostadores não levaram em conta. Em suas próprias palavras, após a luta, eu sabia que teria que passar pelo primeiro round. Suas habilidades são incomparáveis quando ele é fresco e eu estou fresco, mas minha durabilidade, minha tenacidade e meu coração me levarão através desses primeiros rounds, e ninguém pode me superar no round 3, especialmente os rounds do campeonato. Esse era o plano. Sobreviver à tempestade inicial, depois virar a maré. E funcionou exatamente assim. O uppercut de Gaethje no clinch foi o definidor de tom. O golpe sacudiu Topuria quando estavam em proximidade próxima e lhe causou danos no início. Esse foi o golpe que começou o inchaço ao redor do olho direito de Topuria. E uma vez que o inchaço começa em uma luta assim, ele se agrava com cada soco desferido. Depois de ferir Gaethje com golpes viscerais no corpo que deixaram o destaque em dor e na lona, Topuria foi ao chão procurando por submissões em vez de deixá-lo de volta para terminar o ataque de strike que acabou sendo um ponto de virada na luta, pois Gaethje foi capaz de se recuperar e voltar aos negócios. Essa decisão, essa escolha de perseguir uma submissão em vez de continuar trabalhando o corpo em pé pode bem ter sido o momento em que a luta mudou para sempre. Porque o portão que se levantou daquela lona não era o Gaethje que desceu. Ele era mais frio, mais deliberado, e ele começou a desferir golpes. Topuria parecia notavelmente desacelerado no round 3. Um lugar perigoso para estar contra um lutador que prospera em guerras de atrito.
Jetege o derrubou e o atordoou repetidamente depois de quase ser detido minutos antes. O dano acumulado a Topuria em seu rosto foi tão grave que o médico quase optou por suspender a luta. O médico queria parar a luta entre os rounds, mas permitiu que continuasse após os protestos de Topuria. Ele protestou. Ele exigiu continuar lutando com ambos os olhos deteriorando com um osso visivelmente deslocado sob a pele do seu rosto. Ilia Topuria olhou nos olhos do médico e disse que não havia terminado. Gaethje fechou o quarto round com um joelho devastador no corpo. Topuria voltou para seu corner. Seus treinadores olharam uma vez e fizeram a chamada. Eles o cancelaram, encerrando a luta e encerrando o recorde invicto ao mesmo tempo. Topuria respondeu de forma admirável no round 4, vencendo argumentavelmente o penúltimo frame. Mas um de seus cornermen jogou a toalha enquanto seu rosto continuava inchaço com um osso mostrando em um lugar no lado direito do seu rosto. Seu corner não o deteve porque ele desistiu. Eles o detiveram porque podiam ver o que estava acontecendo com os ossos do seu rosto em tempo real. E todos que estavam assistindo também podiam. A ambulância mal havia deixado os terrenos da Casa Branca quando as perguntas começaram. Quão ruim era realmente? Dana White tinha dito órbita quebrada. Mas Dana White também admitiu que não era médico. O mundo do MMA teve que esperar pelo relatório médico. Ilia Topuria sofreu fraturas não deslocadas de ambos os ossos orbitais em sua perda por TKO para Justin Gaethje no UFC Freedom 250. Nenhuma cirurgia é necessária, mas um longo afastamento se aproxima. Ambos os ossos orbitais. Muitos esperavam ouvir que Topuria tinha pelo menos uma órbita fraturada, mas 2 era pelo menos uma leve surpresa. Conforme o relatório médico retransmitido por Mara, ele sofreu fraturas não deslocadas de ambos os ossos orbitais, com o olho direito recebendo o bruto do dano. O olho direito. Esse é o que ele disse que perdeu a visão durante o primeiro round. Isso significa que ele estava lutando através de um osso orbital fraturado. O osso que protege sua órbita ocular do piso praticamente do primeiro minuto da luta. E ele continuou por 4 rounds, porque as fraturas não são deslocadas e os ossos permaneceram alinhados. Os médicos determinaram que nenhuma cirurgia é necessária, que é o melhor resultado em uma lesão que parecia muito pior ao vivo. Agora, sem cirurgia necessária. Soa como uma boa notícia, e é. Mas não deixe essa linguagem suavizar sobre o que estamos falando. As fraturas explicam os problemas de visão que finalmente forçaram a parada com seus olhos inchaços conforme a luta prosseguia. Ele não conseguia ver porque seus ossos orbitais estavam se decompondo ao redor de seus olhos, a cada soco que Gaethje desferiu. Dana White tinha especulado que o osso orbital de Ilia estava quebrado após o UFC Freedom 250. O CEO do UFC foi comprovado certo por uma nova atualização médica de uma respeitada saída de notícias espanhola. A saída como Massportes informou que boas notícias dos Estados Unidos, Ilia Topuria está bem e confirmou a fratura orbital sem necessidade de intervenção cirúrgica. Essa palavra boas notícias importa porque nos dias entre a luta e o relatório médico,
ninguém sabia com certeza o quão ruim era. As imagens saindo do Washington DC não eram boas. Um rosto tão inchado que era irreconhecível. Um osso visivelmente empurrando contra a pele, uma ambulância aguardando. Fora do octógono, fraturas orbitais podem levar de 4 a 8 semanas a vários meses para cicatrizar. Depois, Topuria terá que lidar com o risco de refatura e mais lutas, já que não houve intervenção médica. O osso deve cicatrizar até sua força original aproximada. Então o osso cicatriza, mas cicatriza com a memória de ter sido quebrado. Cada vez que Topuria volta para esse octógono daqui em diante, esses ossos orbitais fazem parte da conversa. Um cronograma para o retorno de Topuria é incerto, mas é altamente improvável que ele lute novamente este ano. O ex-campeão dos leves já tinha um cronograma infrequente, lutando uma vez por ano desde 2024. Não há dúvida de que ele provavelmente está buscando uma ausência prolongada. Um retorno no início de 2027 parece mais provável. E Dana White, o homem que é famoso por não pausar a máquina para ninguém, ficou naquela coletiva de imprensa e nem sequer mencionou uma próxima luta. White disse aos repórteres que quer que o lutador vá para casa, descanse e leve seu tempo. Ele não deveria estar pensando em lutar novamente agora. Ele deveria estar focado em ficar saudável. Disse White que é o quão sério era. Então, para onde Ilia Topuria vai daqui? Não apenas fisicamente, embora os ossos orbitais quebrados tornem isso complicado o suficiente, mas como lutador, como carreira, como legado. A partir desta semana, ele ainda está classificado em primeiro lugar no ranking de leves do UFC e em quinto lugar no ranking libra por libra masculino. Ele perdeu. Ele está em um hospital e ainda é número 1 em 155 libras. Isso diz tudo sobre o quão dominante seu reinado era. Após a derrota, Topuria recorreu ao Instagram para parabenizar Gaethje por seu desempenho. Ele não fez desculpas e disse que queria uma revanche. Ele disse a Gaethje: "Você disse que deixaria sua marca no meu rosto, e deixou, e diz que perdeu a visão em seu olho direito no primeiro round e em seu esquerdo ao final do segundo." Ele insistiu que não havia desculpas depois de um dos melhores campos de sua vida e se despediu, jurando que os dois teriam uma revanche. Sem desculpas depois de 2 ossos orbitais quebrados depois de lutar 4 rounds sem visão. Depois de perder pela primeira vez em 18 lutas profissionais, ele já está pedindo uma revanche. Quanto à revanche que Topuria quer, Gaethje foi indiferente à ideia, argumentando que venceu decisivamente e fez Topuria desistir no banquinho. O acampamento de Gaethje vê um acabamento limpo e dominante. O lado de Topuria vê um homem que não conseguia ver e foi detido por seu próprio corner para evitar danos permanentes. Essas duas versões da mesma luta são o combustível que tornaria uma revanche uma das mais antecipadas na história dos leves. Com essa vitória, Gaethje se torna o primeiro campeão a derrotar um campeão indiscutível dos leves desde Conor McGregor e Eddie Alvarez em 2016, 10 anos entre upsets dessa magnitude em 155. E o homem que quebrou a sequência é um homem de 37 anos que havia sido descartado pela maioria do esporte. Mesmo que houvesse chamadas para uma revanche imediata entre Topuria e Gaethje, Dana White seguiu em frente e deu a Dustin Pereira outra chance contra Gaethje. Enquanto isso,
Espera-se que Topuria enfrente Conor McGregor em Dublin em novembro, conforme McGregor continua sua jornada de volta à contenção de título. Então, enquanto os ossos cicatrizam, a máquina continua se movimentando. A luta com McGregor marca o início de uma campanha de retorno para Topuria após sua derrota. Enquanto ele não tem atualmente uma luta marcada fora dessa, ela poderia servir como uma oportunidade de reconstruir impulso rapidamente, especialmente com muitos observando quão competitivo ele era contra um dos lutadores mais experientes da divisão. Mas aqui está a coisa. Ninguém quer dizer em voz alta. Topuria mostrou dureza própria continuando a lutar apesar de ter visão comprometida e um rosto completamente destruído. Mas no final ele sofreu uma derrota de nocaute técnico brutal depois de não sair do banquinho para o round final. Ele nunca ia desistir por sua conta. Seu próprio corner teve que fazer essa escolha por ele. E a questão que permanece agora é se essa dureza, essa recusa absoluta de parar vai custar-lhe mais do que apenas um título construído para frente. Com 17 vitórias e uma derrota, o Razed Topuria agora inclui vitórias sobre Volkanovski, Holloway e Oliva Vera, 3 dos maiores leves e pesos-pena que jamais competiram neste esporte. Isso não desaparece. Não por uma noite. Durante a melhor parte de uma década, ninguém conseguia tocá-lo. Ilia Topuria entrou no UFC falando como um campeão mundial antes de ter um cinturão para respaldar. Depois passou 5 anos fazendo alarde parecer conservador. 3 homens que eram considerados intocáveis em seu próprio direito. Volkanovski, Holloway, Oliveira. Todos finalizados pelo mesmo garoto georgiano nascido na Alemanha e forjado na Espanha. Essa é a fundação. Topuria disse a seus seguidores que planeja retornar mais forte do que nunca depois de se recuperar de seus ferimentos. E dado tudo pelo qual este homem passou, uma família refugiada, 3 países, uma derrota por nocaute que sofreu em 2022 apenas para terminar seu oponente. Você seria um tolo em apostar contra ele encontrando seu caminho de volta, mas Dana White disse que estava preocupado. E quando os relatórios orbitais voltaram confirmando ambos os ossos fraturados, o mundo do MMA entendeu exatamente por quê. As consequências médicas do UFC Freedom 250 deixaram o mundo do MMA profundamente preocupado com o ex-campeão indiscutível dos leves. Ilia Topuria lutará novamente. Ele quase certamente perseguirá essa revanche, e quando ele voltar para o octógono, seja contra McGregor em Dublin ou eventualmente contra Gaethje no maior palco que conseguir encontrar, a história daquele gramado sul, daqueles ossos quebrados e daqueles 4 rounds de escuridão entrará com ele. O matador foi para Washington carregando o recorde mais impecável da era moderna deste esporte. Ele saiu em uma ambulância e a única questão que permanece na mesa agora é que tipo de touro ele se torna quando volta. Dana White compartilha atualização preocupante sobre a saúde de Ilia Topuria após a derrota brutal do UFC Freedom 250. MSN atualização de lesão de Ilia Topuria. Osso orbital quebrado possível poderia afastar o ex-campeão por meses. Domingo, Guardião ao vivo. Dana White reage à noite difícil de Ilia Topuria no UFC Freedom 250. Yahoo Sports.
Dana White compartilha atualização de lesão de Ilia Topuria após a perda do UFC Freedom 2005 e 50 Newsweek atualização médica de Ilia Topuria. Dana White comprovado certo por relatório embatido lutador UFC da Casa Branca. Bloody Elbow lesões faciais grotescas de Ilia Topuria reveladas após perda brutal por TKO. Yahoo Sports atualização de lesão de Ilia Topuria revela dano de Justin Gaethje. Susto de saúde de Topuria acaba sendo verdadeiro. Dana White vindicate por novo relatório do UFC. Yahoo Sports resultados do UFC Freedom 250. Justin Gaethje choca Ilia Topuria arranca o último upset do ZEUA no gramado da Casa Branca. Yahoo Sports resultados da Casa Branca do UFC. Destaques: Justin Gaethje marca um upset impressionante. CBS Sports maiores vencedores. Perdedores do UFC Freedom 250. MMA Mania Topuria. Rosto antes e depois. Yahoo Sports Utopia. Wikipedia Ilia Topuria UFC campeão é o matador Fightomic Ilia Topuria perfil do lutador UFC Opro e Topuria registro do UFC melhores destaques e maiores vitórias Yahoo Sports sorte Rockwark sorte rocha sorte falta sorte sim calor calor